Vê e entende o descanso em família. Família é sempre um lugar de refúgio, mas olha o que Jesus disse sobre família. Lucas, capítulo 14, versos 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Como então a promessa de encontrar descanso em Cristo através da palavra de Deus, dos seus ensinos, e então estarmos resguardados dentro de uma perspectiva que nos traz a lição de hoje, encontrando descanso nos laços familiares. E o verso que nos traz para a meditação está em 2 Pedro 3, 17 e 18, para refletirmos durante essa semana nos programas Vem e Entende que se sucederão. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória tanto agora para o dia eterno. Um dia eterno nós vamos ter um descanso numa grande família, na família de Jesus. Ele que é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós para ser nosso irmão e através do seu sacrifício pela graça e misericórdia nos fazer alcançar o verdadeiro, o único, o possível descanso em Cristo. Bom, nós temos uma história incrível, reportada em filmes e contada aos quatro cantos da terra, que é a história de José. Está lá em Gênesis capítulo 37, de onde começamos essa narrativa. Essa é a história da família de Jacó. Verso 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Aqui uma intriga forte nascia. O filho menor, aquele que estava surgindo, estava delatando os erros, a roubalheira, a safadeza dos irmãos ao pai, o patriarca. Com tristeza ele contemplava esses fatos. E no verso 3, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. O ambiente de família estava tenso e ainda o pai dava uma túnica longa, porque as túnicas curtas não representavam um senhorio ou poder, mas violando todas as regras da época e todas as regras de herança e de pater potestas, o poder do pai que se estendia do mais velho sobre todos os demais. Esse era um ponto de desavença, porque Jacó estava ali dando uma túnica longa, aquela que caberia ao governante e não a seu irmão mais velho, Rúben no caso, ou no caso nós tínhamos outros irmãos mais velhos que disputavam essa posição. Aqui nós vamos ver durante essa história que a sucessão foi usando o pátrio poder, o pátrio potestas, aquele que eu já falei em outros programas, que era o poder que vigorou até Roma e até hoje ainda em certos lugares, e mesmo na nossa sociedade, na nossa legislação, há vestígios do poder familiar que o pai e o homem exercia sobre toda a família, poder de vida ou morte sobre os filhos, sobre a mulher, sobre os escravos e sobre os animais, eram todos a mesma semelhança, não havia muita distinção entre essas propriedades que era vigorante no costume de então, nas leis civis de então. Bom, vamos ver então que o pai dava uma capa longa e os irmãos já não tinham um olhar favorável a José, mas piora a situação. No verso 5 do capítulo 37 de Gênesis nós lemos: certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, verso 6, ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Seus irmãos lhes disseram, então você vai reinar sobre nós?
Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Verso 8. Mas no verso 9 do capítulo 37, a coisa que já estava ruim, piorando, ainda ficou pior. Olha só, verso 37 e verso 9. Capítulo 37, verso 9. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Ô, língua grande, tinha que contar, né? Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, refletia naquilo. José não ficava calado por uma razão muito simples. Os sonhos vinham de Deus como uma pregação, uma preparação, uma advertência ao coração dos seus irmãos. Era, portanto, um sonho vindo de Deus e trazia uma mensagem toda especial, uma mensagem que referiria inclusive ao próprio Cristo, pois José também foi um tipo de Cristo, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Adão, são homens que representam Jesus em sua atuação pelo ser humano. Mas Jesus, é lógico, é o máximo, é ele que foi o antítipo, aquele que contrapôs aos tipos, aqueles que prefiguravam Jesus, o grande vértice, o grande personagem da história desse mundo, o Criador, o Redentor. Bom, a história vai continuando, então capítulo 19 até o verso 24. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora que vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-los da mão deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. A intenção era boa, mas a atitude foi frágil. Rubem estava no poder familiar. Era o filho mais velho, estava longe do pai, cuidando dos bens, dos rebanhos, junto ao deserto, e ali o pater potestas era dele. Mas ele prestigiava o cuidado do irmão, concordando, cedendo com os outros que queriam matá-lo, ele o coloca num poço, salva a vida. Por influência do Espírito Santo, é Jesus atuando no coração das pessoas e salvando a humanidade através de José, através de Jesus futuramente. Quando Rubem o viu, tentou livrá-lo. Bom, vamos para o verso 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Já depressa tomaram o objeto que estava ali causando toda aquela dissensão, todo aquele ciúmes, toda aquela panaceia, arrancaram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. A impiedade foi grande na beira do deserto, num poço vazio, sem nada para comer e sem água. E o que eles foram fazer enquanto isso acontecia? Isso me lembra um caso que eu defendi, de um rapaz que matou, ele roubou um taxista, assassinou aquele taxista em latrocínio e depois foi comemorar comendo um lanche. Ele, depois de muito tempo, foi perceber a maldade que tinha cometido e veio a se converter. Mas naquele momento, tudo que importava para ele era o dinheiro, viu, metal. As vidas não significavam nada. Ao se assentarem para comer, viram de longe a caravana dos ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias. Então o que eles foram fazer depois que jogaram José num poço sem água e sem comida? Foram comer. E contemplando então a caravana com especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. A caravana estava trazendo os pertences da adoração a Deus, mirra, bálsamo, especiarias eram usadas também no templo para adoração. A Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos em matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram.
E veja que Rubens não estava por ali, porque quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que os levaram para o Egito. Isso não faz lembrar nada. Jesus, que é o tipo que José representava, também foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. Aqui, 20 peças de prata representavam a vida daquele que traria salvação ao mundo. Mas por Judas, 30 moedas de prata representavam a vida daquele que trouxe salvação ao mundo, a mim e a você, e o descanso em Cristo. E continuamos aqui no nosso diálogo sobre o livro de Gênesis, capítulo 37, lá no verso 28, quando os ismaelitas venderam, então, por 20 peças. Quando Rubens voltou, verso 29, voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Por acaso não foi assim que aconteceu com Jesus? Não fizeram os malfeitores rasgar as túnicas do nosso Senhor Jesus, arrancar as suas túnicas e colocar entre eles por sorteio, e ensanguentaram o seu corpo e a sua veste, e Nepão, nós ficamos agora com a túnica de Cristo. Nós ficamos com ela porque é através dela que vamos encontrar a salvação. A túnica ensanguentada pelo sangue é a túnica de Jesus ensanguentada pelo sangue, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar no poço, olhando Jesus, à beira do poço e comendo e se fartando? Ou vamos nos consternar? Rubens rasgou as suas vestes. Já não havia mais o que fazer. Então, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano e de saco e chorou muitos dias. Foi o que aconteceu com o pai. Porque lá no verso 29, eles continuam com a mentira. O jovem não está lá, para onde irei, mataram um bode e reconheceu. Depois então no verso 32, e mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano e de saco e chorou muitos dias por seu filho. Bom, a história não termina aqui, pelo contrário, ela vai nos levar a um momento em que José está lá no Egito, foi colocado como um representante do Todo-Poderoso. Ele estava ali no lugar de Faraó para fazer então uma outra atitude, um outro ato de salvação. Agora, nós temos lá no verso capítulo 4, aliás, furou aqui a folha no... José encontra os seus irmãos. A fome pairou, porque estava ali então José advertindo sobre o sonho de Faraó. Os copeiro e o padeiro tinham dito na prisão a José. A história nós estamos encurtando. José foi preso porque foi acusado injustamente de assediar a mulher de Potifar, general de Faraó, para quem os midianitas haviam vendido José. E ele estava ali agora cuidando de todos os bens de Potifar, com a prosperidade que só Deus dá para cada um, com o descanso em Cristo para ele e para toda a casa de Potifar, menos para aquela mulher, aquela que tentava seduzir a José todos os dias, a esposa de Potifar. Certo dia, agarrando José, ele deixou a capa para escapulir dela, e ela então aproveitou-se de estar na posse da capa, e usando das leis antigas, as leis, ela gritou, porque a lei antiga dizia que se a mulher se calasse, então era culpada pelo adultério. Mas se ela gritasse, então ela estava livre da culpa, porque ela tentou se defender por suas forças. Na casa não havia ninguém, nenhum dos homens, mas com os gritos, os homens, os servos vieram. E Potifar, ao ouvir a história, diz a palavra de Deus, que ele irou-se contra José e o lançou no cárcere. Ali estavam também os presos do rei, tanto o copeiro como o padeiro. Alguma coisa terrível tinha acontecido no palácio. Por certo, alguém passou mal, uma tentativa de envenenamento. E ali os sonhos deles tiveram então interpretação. E dessa interpretação passaram-se anos e eles levaram a Faraó a possibilidade de ter o sonho das vacas magras e das vacas gordas, das espigas magras e das espigas gordas. As magras comiam sempre as gordas. E então José anuncia 7 anos de
fartura no mundo, para serem sucedidos por 7 anos de fome. E agora acontece a tragédia, a fome no mundo, e agora os filhos, os irmãos, estavam à mercê daquela situação. E agora, então, José diz a seus irmãos, ele encontra com eles, né? E a preocupação era quando ele se revelou, agora José vai se vingar de nós. Agora sim, ele vai matar a nós todos. Mas acontece que José usa de misericórdia, como está lá em 43, Gênesis 43, verso 14. O Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, Benjamim, volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. A esperança de Jacó já estava extenuando. Mas, na verdade, então, no capítulo 48, verso 3, então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali abençoou, dizendo, eu farei prolífero e multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua a seus descendentes. Por quê? Porque, na verdade, Jacó construiu no Egito grandes refúgios para alimentos, grandes armazéns, tinha todo o poder concedido pelo rei, vindo de Deus esse poder, e então ele consegue salvar o mundo da fome, inclusive a seus irmãos e o seu próprio pai, a sua mãe, o pai e os irmãos se prostraram diante dele, como havia sido revelado a ele nos sonhos. Vejam que José não usou da sua autoridade para o mal, pelo contrário, ele ofereceu o descanso em Cristo, um descanso numa família que estava completamente fora do controle, fora do seu contexto natural. Era uma família disfuncional, uma família que estava cheia de ódio, de inveja, de amargura, de ciúmes. Mas o amor de Deus faz a transformação naqueles corações. E José então interpreta o sonho do faraó e encontra depois a situação resolvida quando então ele revela a verdade. José revela a verdade e diz aos irmãos que a culpa não é deles, porque Deus mesmo tinha providenciado a salvação para aquela terra, a salvação da fome. É assim a história de transformação de vidas, de transformação de contextos familiares. Onde você estiver, se houver discórdia, não se esqueça, você é a luz de Cristo. É aquele que vai providenciar a salvação, não aquele que vai pôr lenha na fogueira, não aquele que vai levar discórdia, aumentar a dissensão, mas é aquele que vai providenciar o alimento, que vai providenciar a salvação, o refúgio e a graça. É por isso que nós estamos todos no descanso em Cristo. E você assiste diariamente Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, um programa que vai ao ar para você curtir, compartilhar, seguir a programação. Mas não perca também os 5 minutos Vem Entende. É o resumo dos programas que vai ao ar diariamente também, bem rapidinho. Você assiste, curte, compartilha e segue depois no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Que Deus te abençoe e faça de você um próspero auxiliador de pessoas, de famílias, um conciliador que ofereça o descanso em Cristo ao mundo. Deus te abençoe.